Muito bom dia, gente. Hoje, dia 26 de outubro, e nós estamos há há 4 dias de começar o mês de novembro. E novembro é um mês importante para nós, porque marca a nossa história, né? Nós estamos comemorando 21 anos de chegada da nossa chegada a São Luís. Na verdade, nós chegamos no dia 2 de agosto de 2005, né? Agora, no dia 2 de agosto passado, já 21 anos que nós estamos aqui, maioridade. E nós estamos alegres, contentes, porque Deus tem nos sustentado, tem nos provado e aprovado. Me sinto assim, pelo menos, né, João? Nos sentimos assim, né? E por que comemoramos em novembro? Porque foi o estabelecimento realmente da igreja em novembro, né? Sim, a foi. família chegou aqui em agosto, mas a igreja se estabeleceu em novembro. Sim. Então nós celebramos o estabelecimento da igreja e não o aniversário da construção do nosso templo, como é muito comum. Nem lembro quando foi que a gente... Também, a gente nunca fez inauguração, porque nós não somos templistas, né? Sim, mas é uma alegria hoje, nesse dia 26 de outubro, estarmos aqui compartilhando a palavra, né? Gente, tem tanta coisa boa acontecendo. Olha, nesse domingo próximo que passou, nós tivemos um encontro do Didaquê, que acontece aqui às 9 horas da manhã, todo domingo. Cara, que encontro fabuloso, que mergulho, onde o Espírito... Outro dia eu ouvi uma expressão de um neopentecostal dizendo: o Espírito me levou a dar braçadas nesse oceano, né? Foi tão bom, nós nos fortalecemos na palavra, e quero convidar você para, a partir das 9 da manhã, estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, não é? Lembrando que não é transmitido, né? Não é gravado. Ele é ao vivo, presencial e não gravado. Se você perdeu, você não tem a oportunidade. Sim, tá fabuloso. Eu viria se fosse você. Mas nós estamos iniciando hoje, pastor João. Muito bom dia, desculpe. Bom dia, meu querido, e eu queria dar o meu bom dia também. Hoje eu saí de casa com o sentimento de saudar alguns dos nossos amigos que são fiéis ouvintes. Sim. Por exemplo, não, com todo respeito, a pastora Rosane, lá no Rio de Janeiro. Sim, em novembro ela vai estar conosco aqui, João. É uma fiel ouvinte do programa. Ela nos tem dado a sua colaboração, nos tem dado a sua opinião. E é ouvinte do programa, pastora Rosane, o nosso bom dia, o nosso abraço. Também queremos transmitir o nosso abraço e o nosso carinho ao meu amigo, ex-companheiro de trabalho, amigo Samuel Araújo, lá no Vinhais, o meu querido Melo, que eu estou me referindo, que é o ex-companheiro de trabalho, um ouvinte assíduo do nosso programa, aqui no Coatrac. E os demais que nos ouvem, o nosso bom dia, Ademir na Feira da Forquilha, e tantos outros que nos ouvem, o nosso cordial bom dia. Sim. E dizer que estamos aqui para servi-los. Outro dia, João, eu estava abastecendo o carro e o frentista disse: eu ouço vocês no Café com o Bispo. Ele deve ter visto minha imagem em algum canto, né? Mas que bom, eu não me lembro o nome dele, mas certamente eu vou abastecer lá novamente e vou perguntar o nome dele. Mas que alegria, né? A gente não consegue se esconder. E nem deve se esconder, né, João? Porque... Eu fiquei surpreso, o pastor Edivaldo me encontra e dizia: o programa não está acontecendo. Que está acontecendo, o programa já está acontecendo, está rodando. Pode ouvir. Então percebi que ele é um ouvinte. Sim, porque era na hora do programa. Exatamente, é o pastor Edivaldo. Nosso abraço, Edivaldo, pastor amigo da gente, que ouve o programa e, sem dúvida, extrai alguma coisa para levar para a sua congregação. Todo mundo, inclusive eu, João. Eu, às vezes, ouço o programa, faço minhas anotações. Cara, que coisa bonita que falou o pastor João, né, cara? Isso aqui vai para a minha anotação, né? O Lloyd fez um comentário ali tão importante, cara. Eu vou lá anotar, né? Eu sou um anotador, né? Eu tenho um grande amigo que ele dizia assim: diante de um sábio, lápis e papel na mão. Isso mesmo. Faça perguntas e espere as respostas, né? Então, assim, ouvir o programa Café com Bispo me inspira muito. Não só fazê-lo. Outro dia eu disse para alguém, um dos pastores lá da roda, né, que a gente é sem script. A gente não tem um script. Ele disse: como assim?
Falei, não, a gente vai lendo o texto e vai comentando, vai lendo o texto, as palavras estão dentro de nós, né? E, rapaz, mas que legal, é assim mesmo, a gente está aqui solto, né, Loide? É isso Muito mesmo. bom dia, Loide. Bom dia, Bispo, Pastor João, Diogo, dia. bom dia você que está aí ouvindo esses comentários aqui, como ocorre nos bastidores. É isso mesmo, né? Tem pessoas que perguntam mesmo sobre o programa, curiosidade de saber como acontece. Sim. Acontece assim, na simplicidade, no chão da vida. Sim, sim. Contamos nossas histórias antes mesmo. O Pastor João sempre chega aqui com boas histórias e a gente vai ouvindo e vai acrescentando, Sim. acrescentando também ao percorrer do programa, né? Sim, é verdade. Maravilha. Quer ver o bastidor, assiste o ao vivo. Assiste. Tá? Eu Ele já é o dei- próprio bastidor. Eu já dei até. O Diogo disse que está fazendo. Eu já dei até a dica. Diogo, grava os bastidores. Não, Ele- grava não, Diogo. É porque a gente chega aqui tão feliz, né? Contando Apesar da gente não ter coisas script, apesar da gente não maravilhosas. ter script, mas os nossos bastidores nos dão rumo também para É. aquilo que vamos conversar. Isso Sim, mesmo. Por exemplo, no bastidor a gente estava comentando que essa é a carta que nós vamos entrar hoje, que é a carta de Paulo a Tito, Sim. que ela foi escrita antes daquelas de Timóteo que nós acabamos de comentar. Sim, toda Sim. observação foi boa, Por né, todo Diogo? esse Sim. mês. Ela foi escrita antes. Ela cronologicamente não está em ordem na sequência bíblica, Isso. porque não está realmente, os livros não estão em ordem. Mas ela foi escrita muito antes. Ele escreveu primeiro a Timóteo, aliás, a Tito. Quando ele escreve a Tito, ele ainda não estava em Roma preso, ele estava ainda nas suas viagens missionárias. Os Né? deslocamentos dele. Deslocamento. Eu te deixei em Creta. Ou seja, deixou Tito em Creta e vai deixando fulano em tal lugar, fulano em tal lugar. Então, esta carta foi escrita muito antes que as cartas escritas a Timóteo, que nós acabamos no domingo passado Sim, sim. de comentá-las. Né? Sim, sim, verdade. Mas nós vamos lá para o texto, né? Tito, capítulo 1. Capítulo 1, né? Tito, esse companheiro de viagem do apóstolo Paulo, né? Esse homem tão recomendável, confiável. Lá na carta de 2 Coríntios, ele fala muito, capítulo 7, 8, sobre Tito, né? Esse homem que foi coletar as ofertas lá de para Jerusalém, né? Esse homem de confiança, ele fala como esse homem de confiança, de transparência. Transitou ali pela Macedônia. Justamente. Então, ele fala muito lá em 2 Coríntios sobre Tito. O nome de Tito está também lá no concílio, quando Paulo apresentou Tito como aquele homem que agora estava convertido, agora estava caminhando na fé e não foi necessário ser circuncidado. Sim, lembro. Ele exatamente, também fala sobre isso, Sim, né? Verdade. Então, temos muita coisa boa sobre Tito. E a linguagem dessa carta, eu estava falando agora, né, com você, que é uma linguagem bem direta. Ele, nessa carta para Tito, porque Tito também é um homem direto, né? Comportamento ali confiável, uma voz precisa, um homem de influência por onde passa. Então, aqui, quando Paulo faz essa carta, ele traz aconselhamentos bem diretos, bem diferente da carta que ele escreve para Timóteo. Você, meu filho Timóteo, dando muitos cuidados, com todo carinho, uma linguagem, né, bem carinhosa com Timóteo. Já com Tito, esse homem bem mais maduro, né, a gente percebe isso. Então, ele usa uma linguagem mais direta. Segundo a Sociedade Bíblica foi separando, foi criando, até o terceiro capítulo do primeiro, até o terceiro versículo do primeiro capítulo, Paulo se expressa da sua vocação, o porquê da sua vocação e o porquê de estar fazendo ali. Depois é que ele começa a recomendação a Tito, percebe? São dois assuntos, até o versículo 3 é um assunto inteiramente falando as razões, inclusive sobre a garantia da promessa de Deus, no cumprimento da promessa que Deus fez no Éden, né? E depois é que ele começa a Tito, né? Sim, sim. Isso. Então, E vamos lá. Então. Vamos isso lá, aí, vamos à capítulo 1. leitura. Eu, Paulo, sou escravo de Deus e agente de Cristo para a promoção da fé entre o povo escolhido de Deus, apresentando a mensagem de maneira precisa e explicando como viver de acordo com ela. Meu propósito é promover a esperança, apontando o caminho para a vida sem fim. Essa é a vida que Deus prometeu há muito tempo e Ele não quebra suas promessas.
Quando chegou o tempo, ele trouxe a verdade a público. Fui encarregado de proclamar a mensagem por ordem do nosso Salvador, o próprio Deus. Prezado Tito, filho legítimo na fé, receba tudo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Salvador, concede a você. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. João, Paulo está explicando sobre o conteúdo da mensagem e como ele trazia a mensagem para aplicar na vida. Não era uma mensagem para refletir simplesmente. A mensagem que Paulo pregava era pragmática. Tipo assim, o que é que eu ponho em prática, né? Como é que eu ponho em prática tudo isso que eu acabei de ouvir. Por exemplo, domingo passado eu preguei uma mensagem e fico imaginando como é que meus irmãos vão colocar na prática a mensagem que eles acabaram de ouvir. Como é que isso vai redirecionar a rota se a embarcação dele está sem rumo? Essa mensagem, ela vai dar as coordenadas para a reorientação da rota. A mensagem, ela não é um orgasmo no meio de um culto. Ela é uma bússola orientadora. Uau, é Não é? isso. A pregação do Evangelho deve ser sempre uma bússola orientadora. Se a mensagem é proclamada e não tem como aplicar, eu me lembro quando era menino, pregando o Evangelho, eu estava tão atento aos detalhes e às novidades que um dia eu parei e disse, cara, o que tem a ver essa cueca de linho retorcido do sumo sacerdote, a cirola dele? Para que você quer saber da cirola do sumo sacerdote, não é? É certo que está ali para uma explicação e tudo mais, né? A gente pode fazer adaptação, mas na prática, na segunda-feira, como é que o meu irmão vai sobreviver nesse mar tempestuoso da vida se ele não tem uma bússola para orientá-lo no meio desse mar turbulento? Então, a mensagem ela precisa ser aplicada. O que me prende a atenção aqui é que Paulo vai fazer algumas recomendações a Tito, mas para que isso se consubstancie, ele dá as razões por que e para que isso necessita. Ou seja, ele não está dizendo, Tito, vai fazendo, fundando igreja por aí, porque nós precisamos de cobrir a cota de convertidos, nós precisamos dar relatório, porque nós precisamos pagar a conta que ficou na igreja tal. Não, Paulo dá umas razões específicas para que Tito tem a fundamentação de não ser frívolo naquilo que vai fazer. Então, como é que ele começa? Me permita ler na versão que eu tenho aqui. Sim. Ele começa dizendo, eu sou servo de Deus, sou apóstolo de Cristo, segundo a fé dos eleitos. Não é segundo qualquer parábola, qualquer falácia, qualquer informação, qualquer congregação que se abriu por aí sem pé, sem cabeça. E o conhecimento da verdade, que é segundo o amor, segundo a piedade. E outra, em esperança da vida eterna, o qual Deus não pode mentir, que prometeu muito antes da fundação dos séculos. Ou seja, Paulo está fundamentando o ministério de Tito na esperança da vida eterna. E na garantia, na esperança da vida eterna e na garantia dos dias vividos. Ele disse, Deus não pode mentir, ele prometeu antes da fundação dos séculos que ele resgataria a humanidade, e é nesse tempo, ou seja, no tempo aprazado, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez uma promessa, Deus cumpriu a sua promessa mandando Jesus para resgatar, e nós somos pregadores dessa promessa. Muito bem, João, isso mesmo. Eu sou servo de Deus para pregar essa promessa. Eu sou escravo de Deus para pregar, para fazer conhecida essa promessa ao mundo. Eu sou apóstolo, eu sou servo de Jesus Cristo, porque Ele me fez seu servo para proclamar essa mensagem. Então, Tito, eu estou te deixando em Creta,
para que você estabeleça esses parâmetros. Não é para você que gerar congregações, e congregações daí eu tenho um relatório imenso de que a nossa denominação está crescendo. Mas é baseada no fundamento que é a esperança da vida eterna e a garantia de que nós estamos nele agora. Aí ele termina dizendo aqui nesse preâmbulo: a Tito, o meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte do nosso Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, depois de ter dito as razões por que ele está comissionando Tito, ele enche Tito de bênçãos, graça, paz sobre a vida dele, né? Para que ele faça um bom trabalho. É triste, é lamentável que muitas vezes nós enviamos alguém para fazer e apenas damos o dinheiro da passagem de ida, né? Não o abençoamos. Não acompanha, né, João? Fazemos um proforme sobre a vida dele, mas não o abençoamos de fato. Não há profundidade na bênção que queremos colocar sobre a vida dele. E em nós tem bênção para colocar sobre a vida de pessoas. A importância do envio, né, pastor? A importância do envio. Apenas damos com a passagem de ida e te vira. Qual foi a bênção que você me deu? Qual foi a esperança, o fundamento que você me fundamentou para vir ser missionário aqui na África, em qualquer lugar desse mundo? Eu estou fundamentado em quê? Nos princípios religiosos? No que rege o sistema? Tem muitos missionários, eu creio que, tentando implantar o sistema que ele viveu, que ele aprendeu. E Paulo começa dizendo para Tito: eu não estou te implantando, ou não estou te plantando aí em Creta, para tu dar consecução. Não é uma franquia, né, João? Exatamente, não há uma franquia. Eu estou te mandando ficar em Creta porque há uma esperança de vida eterna. Porque há uma garantia de vida eterna, não é só uma esperança, mas há uma garantia. Deus mandou a vida eterna através do seu Filho Jesus. Não é filial Creta. Não é filial. Então, Creta não é uma filial da minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou servo de Jesus Cristo, a igreja é Ele, Ele é que fundamenta a igreja. Então, sobre esse fundamento, que é a palavra, eu estou te enviando. Não é sobre o regimento da minha denominação, do sistema que me rege. Muito bom comentário, João. Muito maravilhoso. É interessante, porque Paulo, ao mesmo tempo que ele reafirma sua autoridade como apóstolo, não é para, como o pastor diz, não é para se gabar, exaltar, mas para legitimar toda essa carta, todos esses direcionamentos que ele vai dar a Tito, né? Sim, verdade. É interessante, esse envio, né? É verdade, bom comentário. Eu queria voltar a uma coisinha aqui, que é o conteúdo e a aplicabilidade da palavra. Eu comecei a pregar o evangelho para criança, dando aula na escolinha. E a escolinha tem a moral da história, né? Ou seja, você lê a história, mas onde ela se aplica? E logo cedo eu aprendi que cada mensagem precisa ter aplicabilidade. Paulo está dizendo da aplicabilidade da mensagem, né? Para que servia, para quem ia, né? Cada pregador, ele precisa estar atento que o púlpito não é um exibicionismo do meu conteúdo de conhecimento. A palavra precisa ter aplicabilidade. O que é que Deus está dizendo para esta igreja, né? O que Deus está esperando de mim para comunicar, qual é a mensagem a ser comunicada a esta igreja. Esse conteúdo é bom a gente pensar, pode ser óbvio, mas eu tenho visto muito desvio daquilo que é óbvio, que é a aplicabilidade da palavra à igreja. Né? No versículo 3 ele diz: pela pregação ou pela palavra, a sua palavra pela pregação que me foi dada. Infelizmente, tem se substituído por uma passagem de um paletó para sair derrubando gente. Por movimentos proféticos para alimentar a fome de muita gente, que é só uma fome, como disse Jesus para a mulher samaritana, ou uma sede que você volta a ter. Sim, verdade, João. Ou o exibicionismo do conteúdo bíblico que o pregador tem, né? Você extrai... Outro dia alguém me disse assim, eu estava ouvindo um pregador assim, ele é um bom contador de história. O pregador não é um bom contador de história, não é a questão de contar história, né?
A pregação é a questão da aplicação da mensagem, né? Quando nós lemos a carta a Timóteo, que nós fechamos agora recentemente, ele diz, prega a palavra, insta. Prega a palavra e insta. Ou seja, permanece, seja persistente, nela, né? Insista nela. Na palavra, ele não dá outro conteúdo, ele dá a palavra, né? E vamos lá para o verso 5, né? Isso. Deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que comecei. Nomei líderes em cada cidade de acordo com minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte: este homem tem boa reputação? É fiel à esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos na casa de Deus seja visto não como um controlador de pavio curto, nem como beberrão, valentão ou ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fizerem oposição. Vamos dar uma paradinha aqui. João, é tanto detalhe que Paulo cita para Tito na qualificação de um presbítero, de um bispo, de um pastor, né? Tem algumas coisas que me chamam muita atenção aqui. Muitas delas, mas eu vou citar duas aqui. Não controlador. Não controlador. Um pastor guia, ele não controla. Né? Um bom líder guia, mas não controla. Não controla a vida dos outros. Para ser um bom pastor, você não pode ser... Se você controla, você não pastoreia. Você manipula a vida das pessoas. E uma das qualidades que Paulo cita é de não ser um manipulador. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, porque a tentação de manipular é muito grande. As ovelhas são gente, não são bicho. Então, a gente precisa estar muito atento para instruir e não para controlar, para ensinar e não para dominar. Essa é uma das coisas que me chamou muita atenção no Conselho de Paulo, porque ainda hoje é comum a gente ver líderes controladores, manipuladores da vida dos outros. Né? Você diz não são bichos, eu fiquei entendendo que, além disso, vai muito mais. Um artesão que pega uma madeira para fazer uma peça bonita e agradável, ele não sai cortando do jeito que ele mede. Ele olha a madeira e vê os veios para onde ela vai e vai acompanhando para não agredir e para fazer uma peça maravilhosa. Ou seja, até na madeira, que é uma peça inerte, ela é trabalhada com cuidado para que a peça fique boa. Seguindo a própria tendência dessa matéria inerte. Imagine pessoas que você quer encabrestar, quer amarrar, quer sujegar. Gente, eu fui criador de animal no interior e vi quanta dificuldade você ter que trazer no cabresto para amarrar, para dominar. Meu tio tinha uma burra que eu tentei dominá-la, uma mula, e eu dominei. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ela me soltou os 2 pés na costela e que quebrou a costela. Ou seja, eu a dominei, consegui amansá-la. Mas ela não se submeteu à amizade comigo. Ela se submetia ao domínio. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ela me soltou os 2 pés na costela. E quase me quebra as costelas. Ou seja, não adianta dominar por força. Não é assim. O dominador não consegue muita coisa, não. Não consegue simpatia, não consegue empatia, não consegue, na verdade, aquilo que ele deve conseguir. Né? João, é de um reducionismo severo a tentativa de dominar a vida de alguém. A gente tem que expandir a vida das pessoas. A mensagem serve para expandir a vida das pessoas, não para domesticá-las. O Evangelho não é domesticador.
ele trabalha na ordem da expansão do ser humano. Faz do ser humano uma pessoa muito maior do que ele pensou um dia que pudesse ser. Amém. Quando eu uso o reducionismo, eu estou prestando um desserviço ao Evangelho. É por isso que eu não posso pastorear se eu sou controlador e dominador. Talvez tenha que encontrar mais uma mula aí para ganhar uns coices na costela, né? Seguindo o ministério de Saul, né, irmão? Não era Saul que era pastor de jumento? Ô, gente, já acabou o nosso tempo aqui. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, de volta aqui. João e Lloyd, estou vendo aqui que muita gente não se enquadra dentro dessa... Aqui, não seja brigão, né? Eu vejo tanto pastor brigão. Pavio curto. Pavio curto. Tem uns que nem pavio tem, né? Há 30 anos atrás eu não me enquadraria nessa... Aliás, eu me enquadraria aqui porque eu tinha uma necessidade de brigar. Não era brigar, como disse no programa passado. Era questionar, era ser realmente polêmico naquilo que eu pensava e queria polemizar com os outros. Vencer no discurso, né? Vencer no discurso. Mas ele chama aqui também o cara, me desculpem aqui, se alguém que nos ouve vai entender de forma errada. Marido de uma só mulher. Quando o divórcio foi institucionalizado no Brasil, muitos pastores, eu até concordo com o Caio Fábio quando ele disse, eu fui um dos fomentadores do divórcio, porque eu entendia que havia muitos pastores e mulheres sofrendo, porque a vida a dois não foi mais possível viver e, por conseguinte, não tinham liberdade. Então, com a legalização do divórcio, e alguém insta em dizer que, desculpa, eu estou entrando por outro caminho, que isso é antibíblico, mas um pastor me mostrou que a mulher está ligada à lei ao marido enquanto vive, pela lei, mas se a lei o desliga, ela está livre. Então, ela já não é mais casada, né? Então, quando ele diz assim, marido de uma só mulher, ele está dizendo, basicamente, que na ilha de Creta a bigamia era permitida. Mas aqueles que, de fato, vão ao ministério, deve ser ter uma só mulher com fidelidade a ela, né? A bigamia era muito permitida, basicamente, na ilha de Creta, que é uma ilha grande que tem suas leis próprias. Tive a felicidade de passar lá alguns minutos, alguns momentos, e percebi que é uma ilha muito grande. É tanto que há várias cidades, você percebe que Paulo diz, para que em cada cidade da ilha você coloque ordem, pastores. Então, uma ilha grande com suas leis próprias. E entendemos que, quando diz marido de uma só mulher, quer dizer, um homem fiel, mesmo tendo a liberdade de ter várias mulheres, ele seja um homem honesto, fiel à sua própria mulher, sem que os desejos de ter várias os assole, né? Então, para mim, o tema está bem aqui, bem definido. É porque todo sistema poligâmico, João, ele é um sistema muito complicado para se administrar, né? Acho que por isso as sociedades foram adotando a monogamia, porque é o sistema mais confortável de lidar, né, do que a poligamia. Você vê a poligamia, a própria poligamia na Bíblia, né? É um sistema complicado. Era filho de uma mulher brigando com o filho da outra, né? Era uma Sara com Agar, né? Era uma confusão danada. Era né? Os filhos de Jacó brigando lá no deserto, era de Davi, né? Botaram para matar José, essa coisa toda. Isso é resultado de poligamia. De Davi, né? Aquela loucura toda. Davi, um matando o outro, estuprando a própria filha, a irmã, essa coisa toda. Então, aquilo é realmente resultado disso. Né? A adoção da monogamia, no meu ponto de vista, da acomodação do bem-estar social, foi uma medida muito assertiva, né? Desse ponto de vista, né? De que as sociedades elas ficam mais acalmadas a partir dessa união estável entre duas pessoas, e não entre três, um trisal, um quadrisal, né? Uma coisa dessa natureza. Então, assim, são coisas que a gente já está até acostumado, né? Agora,
Essa coisa de ser valentão e ser ambicioso é outra coisa complicada para um líder, né? Para um pastor. Né? Eu creio que a ambição desmedida é o pior mal que assola um pastorado. Ser ambicioso desmedidamente. E ter ambição natural é uma coisa, né? Mas Paulo está falando da ambição, aqui no texto que eu tenho, ele chama de cobiçoso. Sim. Aquele que desmedidamente é cobiçoso, ele não tem limite para a sua cobiça. Então, ele exige, ele cobra, ele... É um apetite insaciável no jogo. Exatamente. Até porque nessa geografia aqui de Creta, ele fala que esses homens eram mercenários, né? Ambiciosos no sentido de serem mercenários, que trocavam facilmente, né, alguma coisa, algum valor por lances, né, por interesses próprios, facilmente. Então, Paulo aqui ele está trabalhando com Tito para ver isso na liderança da igreja, procurar homens que não fossem mercenários, que não tivessem esse olhar de corrupção, né, de desejos aqui que pudesse comprometer a vida ou a integridade da igreja, da família. Né? O fato é que Creta está gerando muitos cretinos, né? Será que a palavra cretino é uma corruptela? É uma ilusão de Creta? Eram chamados de mentirosos, né? Os cretenses, mentirosos, mercenários, né? Sujos, interesses sujos. É isso aí. Sim, sim. Agora ele vai dar a qualidade, né, daquilo que deve ser, né? Que é hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio. Não soberbo. Ter compreensão da mensagem. Não gostar de encher a lata no bar. Tem os que fazem ainda, né, João? Ainda tem os que fazem. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, são instruções que eu diria que são básicas, não é? Não é que essa é uma lista que deve se encerrar a qualidade de quem preside, de quem pastoreia, de quem lidera, né? Mas aqui é o fundamento. É o basilar. Não deve ser menos do que isso, né? É o basilar. É o basilar. Tem uma situação aqui que é exatamente a complicada. Filhos crentes e não brigões. Tem tido... Realmente, infelizmente, eu não sei porquê, mas hoje a dissensão, o comportamento não convencional de filhos de pastores tem sido imenso. Ele está falando antes do ministério, antes de entrar para o ministério, Paulo aqui. Eu estou falando depois. Não sei se por maior atenção ao sistema, ao ministério sistemático do que a família, gera filhos pode ser rebeldes, talvez seja isso. Talvez sim. Muito mais atenção ao sistema ou ao ministério sistemático do que propriamente a família, isso pode gerar filhos. Eu um dia desse, eu visitei um pastor a quem eu atribuía ser meu amigo, depois descobri que não era amigo, era apenas alguém que eu era amigo dele, ou ainda sou, e encontrei ele com algumas coisas em casa, numa tribulação, e... O que foi, meu irmão? Mas é que a minha esposa fez uma retirada de mama por um CA na mama, e hoje é a primeira radiologia que ela vai fazer, e eu... Radioterapia, desculpem, a palavra me confunde. E eu estava aqui com as coisas arrumadas para ir acompanhá-la, fazer isso lá no Aldenora Belo. De repente eu recebo uma mensagem do Conselho do Ministério me convocando para uma reunião exatamente hoje em tal cidade. E eu estou aqui sem saber o que fazer. Eu disse alguma coisa para ele, fui muito, muito inciso com ele, mas a pergunta que hoje está me vindo à cabeça é: o que diriam esses filhos desse casal se ele deixasse ela sozinha com os enfermeiros fazendo a radioterapia, enquanto ele estava acompanhando o ministério? Qual seria a visão desses meninos, ou qual será a visão desses meninos, ao saber que o pai deixou a mãe sozinha, enquanto ele cuida do sistema
religioso a que ele pertence. Que evangelho é esse, né, João? Que reação terão esses moços? Será que eles vão pensar com os olhos de crente ou com sentimento de filhos? Uma mãe sozinha abandonada pelo meu pai. Será que eu tenho apreço por esse pastorado? Enquanto a minha mãe está sozinha no hospital, passando por um momento muito delicado da vida dela, enquanto meu pai é obrigado a servir ao ministério para não perder o emprego ou porque o sistema age. Será que eu vou ter simpatia? O que pensa o coração dessa adolescência? Será que eu vou ter simpatia? Eu vou ter algum valor? Eu vou acreditar algum valor a esse cristianismo vivido por meu pai? A essa religião? Talvez seja por isso que a gente vê muitos aí que são avessos à igreja, que são avessos à religião, que são avessos à crença, ao ministério dos pais. Paulo aqui, ele entende, né, que a família tem está na família esse referencial, né, esse modelo também para a sociedade, né? Ele coloca aqui, né, também que está na família. A família também serve de modelo, seja uma família de uma madrinha com seu afilhado, mas ele diz precisa ser modelo também, porque ele também está aqui implantando igrejas, né? E ele diz, a igreja precisa ser modelo para os que estão fora dela. Sim, né? sim, exatamente. Um dos aspectos que me chama muita atenção também é quando ele fala de hospitalidade, aquilo que a gente estava falando em off. A hospitalidade não é simplesmente levar alguém para dormir na tua casa, para comer na tua casa. O bispo bem relatou aqui na nossa conversa em off, nos bastidores. Hospitalidade aqui tem mais com acolhimento. Muito mais com acolhimento do que com levar para a sua própria casa, né? Sim. Sim, porque eu posso acolher até levando para um hotel, né? Pois é. Talvez acolheria melhor, né, João? Não é... A questão, a palavra-chave do hospitaleiro é acolhimento. Como eu acolho as pessoas, né? Pode até ser levar para minha casa também. Se isso for viável. Se isso for viável, necessário. Conveniente e viável, porque hoje a gente corre muitos sérios riscos, né? Muito. Colocar alguém lá na tua casa que não é da tua família e que vai causar transtornos seríssimos, né? Então, a hospitalidade, repito, tem mais com acolhimento, com a visão, do que, na verdade, com um abrigo em casa, né? Sim. Agora, tem uma coisa aqui, antes da gente passar para o próximo versículo, que é assim, sabendo como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar os que fazem ou fizerem oposição. Gente, eu tenho me apegado à defesa da verdade. Para que eu estou usando a verdade? E eu me lembro sempre da verdade de Pedro que arranca a orelha de Malco, né? Por uma verdade ele está ali. E Jesus vai e cola a orelha de Malco. Quantas verdades têm acabado com os sonhos de Malco ao longo da nossa jornada? Verdade de chofre, verdade que espanca, verdade que mata, verdade que machuca. O conhecimento da verdade, ele é libertador. Toda vez que eu procuro usar uma verdade, eu penso antes, o que é que eu espero com essa verdade? A humilhação do outro? O que eu estou esperando é o quê? É que com essa verdade o outro se sinta culpado? Ou essa verdade vai libertá-lo ou vai jogar um peso de culpa sobre ele? Quando ele fala dessa habilidade, né, para encorajar, usar a verdade para encorajar, a verdade tem esse teor, né, do encorajamento. Essa verdade tem aqui um fundamento, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Não é a doutrina que nós criamos. Não é o regimento que nós colocamos no nosso ministério. Não é o estatuto que nós colocamos na nossa igreja. Ele está falando conforme a doutrina da própria palavra. Agora, qual é a doutrina da palavra? Eu vou matar porque o texto diz, a feiticeira não deixarás viver, e onde é que eu vou entrar quando Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos? Qual é a palavra que eu prefiro? Vai depender muito de como está o meu coração. Sim. Porque se o meu coração estiver inclinado para a maldade, para a loucura, eu vou matar a feiticeira. Sim.
O alinhamento das emoções, né? Exatamente, o alinhamento A das verdade emoções. diz: apedrejem, né? Foram os homens que levaram a mulher diante de Jesus. A verdade está dizendo que é para apedrejar. Sim, mas qual é o espírito da verdade? Libertar, né? Libertar. É o que Jesus usa. E a outra coisa é para fazer calar os que fizerem oposição. Quando eu me deparo com algumas mensagens, eu gostaria muito de fazer calar alguns, João, que estão falando tanta loucura, tanta bobagem, tanta atrocidade, reduzindo a grandeza do povo de Deus, por falta de conhecimento, né? O profeta diz assim: o meu povo está sendo destruído. Meu povo está sendo destruído. O que é que destrói o povo? Não era o diabo, não era o pecado, era a falta de conhecimento, negação do sacerdote, que deveria ensinar e não ensina. A falta de conhecimento do próprio Deus, quando você lê em Números 23, diz: e morreu Josué com a idade de Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 123 anos. E a geração que o sucedeu não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Sim. E aí o que aconteceu? As nações inimigas vieram e dominaram o povo de Israel. Destruíram o povo de Israel por falta de conhecimento de Deus e das suas ações. Sim. Cara, a nós cabe instruir o povo na verdade, encorajando-os, né? Dando saltos de crescimento. Amém. O conhecimento da verdade, ele proporciona liberdade às pessoas. O estado mais sublime da alma humana é o estado da liberdade, né? Paulo chega a dizer: não use da liberdade de vocês para dar ocasião à carne, que é outro departamento, né? Não tem a ver com liberdade, tem a ver com libertinagem, tem a ver com uma ausência, né, de limites. Mas a liberdade foi o que Cristo fez conosco, nos libertou, e somos instruídos a não nos tornarmos reféns de homens, uma vez que nós fomos libertados pela verdade. A verdade é o caminho mais sublime da alma humana. Como é bom viver em liberdade, né? A gente vive com jardins dentro da gente, né? Amém. Não vive com os infernos. Me permite ler novamente o versículo 9 na versão que eu tenho à mão para fechar o meu comentário. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, veja bem, tanto para demonstrar com a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Convencer um contradizente não é pelo nosso argumento, nem pelo conhecimento das escrituras que nós temos. A gente debate o tempo todo. Eu não sei, contam que um padre ia passando e tinha dois se esbolachando, dois crentes se esbolachando. Um disse: se está lá na tua Bíblia escrito que se bater na tua face, entrega a outra. E deu-lhe um pescoção e o cara caiu quando se levantou e disse: mas também está escrito, tudo que quereis que os homens façam, façais a eles também. Vai passando um cidadão e disse: senhor padre, você não está vendo os homens se matando? Disse: não, filho, estou interpretando a Bíblia. Não, filho, eles estão interpretando a Bíblia, pode deixar. Entendeu? Deixe com eles. Então, o que nós estamos vendo aqui é convencer os contradizentes, não é consumir os argumentos com a minha perspicácia, com a minha sabedoria, é com a palavra. É com a palavra. E aí Jesus vai e diz: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos instruirá em toda a palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, não é uma palavra seca, é uma palavra que depende do Espírito de Deus que há em ti. E esse Espírito convence, na verdade, os loucos convencem qualquer um, porque a palavra, fiel é a palavra, mas o Espírito é a alma da palavra, né? Entendo eu. Cara, agora essa carta de Paulo a Tito, que está no Brasil, porque parece uma carta à igreja brasileira, né? Olha que coisa séria essa
essa advertência de Paulo aqui no verso 10, né, Lloyd, que nós vamos agora? Há muitos rebeldes por aí, com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Opa! Eles precisam ser silenciados. Estão perturbando famílias inteiras com seu ensinamento. E tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse: os cretenses são mentirosos desde o ventre materno, cães que uivam, ventres preguiçosos. Ixi. Ele, sem dúvida, falou a verdade. Não deixe passar em branco. Faça-os parar com essa conversa doentia de regras judaicas, para que possam recuperar uma fé robusta. Tudo é puro para quem tem a mente pura. Nada é puro para o descrente que tem a mente suja. Eles deixam suas pegadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Meu Deus do céu. Cara, eu estou te dizendo que essa carta é para Tito, que está no Brasil. E Paulo vai puxar aqui um profeta, um filósofo, que falou sobre o próprio povo. Povo cretino. Povo cretino. E o versículo 10 aqui entra na rede social hoje. Foi dedicado à rede social. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores. João, é triste, né? Principalmente os da circuncisão, ou seja, principalmente aqueles que dizem ser religiosos. Sim. Você não ouve de um ateu um combate à religião. O ateu simplesmente diz: eu não sou, não creio no teu Deus. Mas esse Paulo já está falando aqui porque há muitos desordenados, ou seja, não foram ordenados por ninguém, não há credencial nenhuma. Quando ele fala de desordenados, eu estou entendendo que ele está dizendo: não há credencial nenhuma para eles, mas se arrogam. Poxa, ontem eu vi tanta coisa, eu bisbilhoto, eu procuro e tal, e como peixe, né? Eu jogo espinha fora, alguma coisa que aproveita. Então, há tantos que se arrogam. Ou seja, aí a gente pergunta: quem te credenciou? Quem te ordenou? E Paulo está dizendo: não foram ordenados. Né? Quem te enviou? Quem te enviou? Desordenados, sem ordem nenhuma, por conta própria, faladores, vãos enganadores, e especialmente os religiosos. Ele está falando aqui os saduceus, está falando saduceus não, judeus, que diziam: você pode até chegar a Cristo, mas se não circuncidar, você não tem direito nenhum. Ou seja, queriam trazer novamente você até parece uma boa cristã e pode servir a Cristo, mas deixe de usar essa calça. Sim. Você pode ser você tem cara de ser uma boa ensinadora no departamento infantil, contanto que você tire esses brincos. Os da circuncisão era isso aqui. Sim. Contanto que a circuncisão tenha prioridade na sua vida. As regras estabelecidas sejam prioridades, porque elas estão acima do crer em Cristo e do poder da salvação. Sem ela é impossível chegar a lugar nenhum. E Tito era esse exemplo claro, né? Não foi circuncidado, né? Era um gentil que aceitou Jesus, a fé o levou, né? Converteu o coração, estava no caminho sem ser preciso passar pela circuncisão. Né? E agora essa igreja aqui quer trazer de volta algo que já foi combatido e que não iria levar a lugar nenhum. Sim, quando Paulo ensina aos romanos que o fim da lei é Cristo, que talvez possamos ler que a finalidade da lei é Cristo, né? Não fim porque se extinguiu, não fim mas como finalidade, o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei era um aio que conduzia a Cristo. Cristo é a mensagem da igreja. A lei, para os judeus, apontava para Cristo. Quanto a nós, gentios,
Cristo é a finalidade da lei. Paulo dizia que a lei era santa, pura, boa. O que enfermou a lei foi o pecado, né? O pecado enfermou a lei, porque a lei é santa, pura, boa. Pega os 10 mandamentos, são muito bons, são perfeitos, né? Os ensinamentos de Cristo, não há uma contradição nenhuma sobre os 10 mandamentos. Não há. Pelo contrário, a amplitude, quando ele diz amai os vossos inimigos, ou seja, não há nenhuma contradição sobre os 10 mandamentos. Ou seja, ele veio para cumprir e nos ensina a cumprir. Agora, cumprir não por uma obrigação cega, mas cumprir porque o que está dentro da gente salta para o desejo de cumprir. Sim. Essa rapaziada cretina ou cretense, como escolher chamar, eles estavam muito tendenciados a fazer da lei o fim, enquanto que a lei é o meio. O fim é Cristo. A lei é o meio para se chegar ao fim. E Paulo está indignado com isso, né? Porque estão usando o meio como fim. E isso não é possível. Nós somos cristãos. Seguimos a instrução de Cristo. Mas vamos ali tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente. De volta aqui, comentando o finalzinho do capítulo 1 de Tito, né? Que Paulo faz referência aos cretenses na expressão de um profeta e um poeta, né? Epimênides, que faz citação, e Paulo se apropria dessa citação para mostrar a Tito como é que os cretenses se comportam, né? Tem até uma expressão dele aqui, os ventres preguiçosos, né? Fazendo alusão a um texto de Salomão, que é aqueles que se engravidam do nada, né? São grávidos do nada, não produzem coisa nenhuma e ficam engravidados dessas fábulas, dessas fantasias, não geram nada, absolutamente nada, né? É coisa do ventre materno, né? Já vem de lá. Uma educação de oportunista, né? Então, ele classifica a cidade de Creta como uma cidade de gente muito preguiçosa, de gente oportunista, né? E aí ele vai falar desses que usam a lei como fim, né? Como a gente citou no bloco anterior, né? Não vale de nada, né? Não acrescenta coisa alguma, né? Não gera uma fé robusta, porque não tem robustez nessa fé que se apega ao meio e não ao fim. Como eu disse no bloco anterior, Paulo diz que o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. O que traz robustez para a gente é Cristo. A lei era insuficiente por si só, mas ela era um aio, ela tinha uma finalidade. A finalidade era apontar para Cristo. E eles estão agarrados não no fim, mas naquilo que era meio, a lei, fazendo da lei o fim. E Paulo está fazendo essa crítica bastante contundente aqui para esses caras, né? Tudo que eles têm tudo é puro para quem tem a mente pura. Né? É justamente isso, Lloyd e João. A vida é vista com os infernos e com os paraísos que nos habitam, não é? Essa gente que tem um inferno dentro deles, eles olham para o mundo do lado de fora e só vê impureza. É como aquela mulher que está varrendo o chão com aquele tapete dourado do ipê que cai, né? O cara olha de longe e vê um tapete dourado, e a mulher espragueja, né? Está sujando a frente da sua casa. Está sujando a frente da sua casa. Ele vê um tapete lindo, né? E ela vê uma sujeira que está incomodando a vida dela. Então, a nossa percepção do que está do lado de fora vai depender muito do nosso interior. O mundo não é visto como ele é visto como nós somos. Então, esses caras que tinham a mente impura só podiam ver impureza. Eu escrevi uma crônica sobre a vida de uma mulher que nunca pisou numa igreja, nunca fez um culto na casa dela, e que eu a conheci desde a minha infância, e que era a mulher mais generosa que eu conheci na minha vida. E aí
se você coloca para um cristão, ele vai dizer, mas ela não é crente. Ou seja, a generosidade, toda a beleza da generosidade dela não é vista como uma beleza, porque ela não é crente. E você já viu isso tantas vezes. Ele está dizendo aqui que para o impuro, para o infiel, nada é puro. Ou seja, não há beleza nenhuma naqueles que veem o que o seu coração está afetado pela inveja, pela fofoca, pela maledicência. Então ele não vê qualidade em ninguém. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Estou falando, eu fiz essa crônica, mas eu não vi nenhuma menção de louvor a todo o trabalho daquela mulher, como eu disse na crônica, que ela repartia o pouco que tinha para dar abrigo a quem precisava, a quem passava na região. O pouco de comida que ela adquiria, ela mesma pescando, ela repartia com aqueles que passavam com fome na sua casa. Mas ela nunca foi vista como alguém digno, porque ela não pertencia à igreja na região, que era quem dominava a religião domina. É loucura. João, que coisa mais bonita do que ver o pé de um jambo na sua floração? Que beleza aquele chão, né? Que beleza! No Didaquê a gente estava comentando isso, né? E alguém estava dizendo que via aquela beleza do pé de jambo, né? E a pessoa assim, rapaz, isso deve dar um trabalho para limpar. Eu tenho aqui na minha casa, e tem também lá na fazenda, tem um pé de, eu esqueci o nome agora, que eu coloquei, fiz um caramanchão, ficou a coisa mais linda, né? Lindo, 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 cobre tudo. Então, eu tenho um amigo lá no Pindaré que tinha um pé desse na casa dele, né? E o sol dava tarde e ele espalhou alguma coisa, fez um caramanchão, ficou bonito. A vizinha olhou para ele e disse, você pode estender essa sua planta até a porta da minha casa? Sem problema. Aí fez uma armação, e ele me contando, e a planta cobriu a porta da casa dela. Aí ficou lindo, sombreou a casa dela, que o sol dava tarde. Aí depois ela disse, olha, esqueci o nome dele agora, mas dá muito trabalho, eu não quero. Ele disse, cara, eu cortei a parte que dava para a casa dela, porque ela me disse, me pediu, a sombra refrescou a casa dela, mas ela veio me dizer que dava muito trabalho. Mas essa é a loucura, né, cara? O nosso interior, ele é muito importante a ser considerado, né? Muito importante, porque a gente pode ver que há cavernas da nossa alma que a luz do Evangelho ainda não iluminou, né? E precisa iluminar. Você já ouviu pessoas dizendo que é trabalhoso viver o Evangelho? Já ouvi, João. Que é muito difícil seguir a Cristo? Seguir o diabo que é difícil, hein? Entendeu? Vocês já ouviram isso? Alguém dizendo que é trabalhoso viver o Evangelho, que é muito penoso, que é muito... Ou seja, é o que Paulo está dizendo aqui, tudo é puro, tudo é impuro. O nada é puro. Sim. Para os impuros. Pessoas que querem viver o Evangelho e encontram dificuldade em viver esse Evangelho, eles não estão vivendo o Evangelho, estão vivendo a religião, a crença, o sistema religioso que os arregimentou, né? Que os catequizou. Porque viver o Evangelho não há dificuldade nenhuma. Não há problema nenhum. É simples, ou aliás, é o que nos condiciona a viver, nos dá dignidade. Então, cara, essa semana fui chegando na farmácia comprar alguma coisa, estava com a minha esposa lá no interior, o cara vai chegando com a moto dele abaurando a minha caminhonete. Parei, olhei, machucou, marcou a porta, olhei para ele. E ele quis alterar a voz, eu me calei. A minha esposa olhou assim para mim, alguém que estava perto, e aí? Disse, cara, o financeiro para mim é menos custoso do que a minha calma, do que a minha paciência, do que a minha tranquilidade. Eu vou alterar com esse cidadão, vou arranjar confusão, ele vai me pagar, mas ele vai criar uma confusão comigo, vai alterar a voz, eu vou perder a calma, ou vai me incitar a querer perder a calma. Então, por favor, eu prefiro perder o financeiro do que perder a minha tranquilidade, a minha calma, a minha resiliência de suportar isso. Entendi que é um prejuízo financeiro, mas suportar aquilo é gostoso para ti, suportar isso. Sem arranjar confusão com o outro que quer arranjar confusão. Se ele chegasse para mim e dissesse, me desculpa, bater no seu carro, tudo bem,
eu posso reparar, era uma outra coisa. Mas ele já levanta a voz para cima de ti. Aí você entende que lá dentro de você, a tua resposta não é igual à presunção dele. A tua resposta é aquela que o Espírito te dá para fazer isso. Uhum. Olhei, o dono da farmácia veio e disse, rapaz, machucou teu carro. O que eu vou fazer? Eu vou consertar. Uhum. Pronto. Não é que eu tenha que ser bonachão para tudo, mas arrumar confusão. Eu li de Luciano Subirá, achei muito lindo quando ele diz assim, honrar o Senhor com os teus bens não é tirar do que está no teu bolso e colocar na salva da igreja. Uhum. É muitas vezes sofrer um prejuízo para não gerar uma má impressão naqueles que estão por perto ouvindo ou te acompanhando. Sofrer um prejuízo a não escandalizar ou a não dar um mau testemunho do teu comportamento àqueles que estão te vendo. Ninguém te vê de pavio curto. Uhum, sim. Cara, tem um texto aqui, que ainda nesse finalzinho, que eu me lembro muito do ensino que meu avô me instruiu no Evangelho, que dizia assim, dizem que conhecem a Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Uhum. Sabe, uma coisa é o discurso que nós temos, e a outra é o que sustenta esse discurso. Nossas ações, elas precisam ser mais coerentes com o nosso discurso do que nós imaginamos, porque ação fala mais alto do que palavra. A ação tem mais contundência do que a própria expressão da oralidade. Se nós, pregadores do Evangelho, se nós, discípulos de Cristo, entendemos a importância das nossas ações, que elas estejam combinadas com o nosso discurso. Combinar isso é gerar maior consistência na propagação do Evangelho, que nem sempre é lido por uma literatura que, na maioria das vezes, é lida com a expressão da nossa própria vida. Pregar o Evangelho não é subir numa tribuna e largar o verbo. Muitas vezes, o Evangelho está sendo lido pelo silêncio das nossas ações, pelas atitudes que nós temos, pelas reações que nós temos diante dos estímulos que a gente está exposto, não é? Então, é bom a gente pensar nisso, né? Numa coerência entre nossas ações e o nosso discurso, porque a ação fala mais alto do que o próprio discurso oralizado. Né? A tonalidade da tua voz pode até falar muito alto, mas talvez diz muito pouco. Uhum. Sim, verdade, João. É a ação que fala, a reação, né? A reação, ação, reação. Na reação, a pessoa nos conhece melhor. Sim, porque a reação, ela é aquilo que nos prega sem ensaio, desprevenido, né? As ações, às vezes, elas são ensaiadas. Gerenciadas, né? São ensaiadas. Gerenciadas. Mas a reação, não, ela me pega na subjetividade. Justamente. O que eu tenho... Eu vi um postezinho muito interessante, simples, mas interessante. O cara pega uma laranja e diz que espremendo, o que você espera que saia dali? Suco de uva? Não. Vai sair o que está dentro dela. Quando eu passo por essas pressões, né, as circunstâncias, o que sai de mim é o que está dentro. Não adianta eu espremer uma laranja e esperar suco de uva, suco de maçã. O que está dentro de mim vai sair. Então, é essa combinação que as ações, né, e eu acrescentaria aqui por minha conta, né, e desculpe aqui Paulo escrevendo a título, meu acréscimo, eu diria que as ações e as reações são do discurso mais assertivo daquilo que está dentro do nosso interior, né? O Evangelho, onde ele operou mais profundamente, na hora que se espreme, que uma reação brota, eu estou falando de mim. Nós temos falado aqui sobre fulano me irrita, né? Fulano me irrita. Fulano me provoca.
Me irrito eu se quiser. Exatamente. Agora vamos voltar. Eu disse, eu estou doido para pegar os evangelhos por causa dos ensinamentos de Cristo que está me vindo à flor da pele. Está chegando. Quando os discípulos estavam com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles e o que foi que ele deu para eles? Paz. Lembra? Sim, shalom. Se a paz é a tua companhia, seguir a paz com todos, eu li no domingo passado no culto, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, se a paz está dentro do teu coração, a tua reação vai ser pacificadora. Agora, se dentro de ti só tem desespero, só tem aborrecimento, não é o evangelho que está lá dentro de ti, está lá dentro de ti exatamente a religião. A crença, a fé não trabalhada. Porque quando eles estavam com medo, realmente, estavam atribulados, estavam atormentados, e Jesus chega e não diz, o que é que vocês estão fazendo aí, não? Paz seja convosco. Ou seja, ele fala aqui para Tito, lembra que a gente disse, graça e paz seja a tua companhia, esteja na tua vida. Antes que ele comece a dar as instruções a Tito, ele faz uma dissertação, e quando se refere a Tito, ele coloca paz e graça sobre a vida de Tito. Então, a paz que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Há momento que você não entende porque teve aquela paz tão grande para reagir. Mas está lá escrito, a paz que excede, que está acima do teu entendimento. Guarda o teu coração, e tem momentos que você não sai no tapa, porque não é porque você não seja homem, é porque a paz que guarda o teu coração está lá dentro de ti. E eu não posso crer que a vida onde haja o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não haja paz dentro dela. Haja desespero, haja conturbação e etc. Mas, fechando o capítulo, deixando a paz inundar as nossas vidas, eu queria fazer um comentário contando uma historinha até engraçada, porque lá na minha terra acontece mais história do que no mundo inteiro, né? Então, no versículo 11, Paulo diz assim, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Não é ganância de dinheiro simplesmente. Não é ganância de proveito, aliás, de amealhar alguma coisa. Às vezes é a ganância de fazer mais que o outro, de que está na frente. Então eu lembrei disso aqui, quando eu li o texto aqui, eu lembrei de uma historinha que aconteceu realmente. A denominação, em determinado lugar lá para a Baixada, designou várias equipes no domingo à tarde para sair evangelizando. Então, tinha uma casa que tinha 3 ou 4 grupos de evangelismo, cabeça, cada irmão saía para evangelizar para um lado. E outros, e outros, e outros. Aí distribuíram o povoado e foram um povoado distante deles, foram evangelizar. Num dado momento, alguém chegou numa casa e começa a evangelizar, a falar do evangelho e tal, termina. O pessoal ouviram cuidadosamente, ele disse, se você não quer aceitar Jesus... Vocês não querem aceitar Jesus? Não, nós aceitamos a Jesus, nós somos crentes. Quando foi isso? Agora à tarde. Como é que foi isso? Eu estou designado de passar aqui. E alguém já passou? Eu disse, pois é, passou fulano aqui e tal, nos falou do evangelho e nós decidimos aceitar a Jesus. Eita miséria, perdi uma família inteira. Não entrou na contabilidade. Não entrou na contabilidade. A ganância de conquistar pessoas e não de promover o reino de Deus. Há muita gente, na maior simplicidade, fazendo por ganância. Sim. Faz-se por porfia, por porfia. Ganância. E ele está dizendo aqui pessoas que enganam casas inteiras por torpe ganância. Eu tive muito trabalho na região do interior, porque saiu um evangelista daqui de São Luís e fazia evangelização e orava o tempo todo. Quando saía, levava a galinha, tinha que levar a galinha, deixou famílias depenadas com esse evangelho, essa pseuda pregação do evangelho naquela família. E eu tive que resolver alguns problemas desses na delegacia, né?
Que loucura, né, João? Né? Isso é coisa dos evangélicos, não do evangelho, não? É coisa dos evangélicos. Não é do cristianismo de Constantino, que nada tinha a ver, nada tinha a ver com os verdadeiros cristãos. Não, né? Nada a ver com o evangelho. O cristianismo de Constantino não tinha nada a ver com os cristãos. Não tinha não. Aquele era dele mesmo. Era imperialismo. Cristianismo imperialista. Vamos lá, e nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, bispo, aqui Paulo vai direcionar as tarefas, vai explicar o que é realmente esse serviço que Tito vai fazer em Creta. Aqui ele vai traçar procedimentos bem mais claros e objetivos. Sim, faltam-nos 5 minutos para o nosso intervalo. Nós vamos proceder essa leitura, porque assim, é precioso a gente estar pontuando aqui que a vida com Deus, ela é extravagante do ponto de vista de ser muito grande, ela extravasa, não é miúda. João citou ainda há pouco que alguém diria, e alguém diz, eu ouço de vez em quando, que coisa difícil é seguir a Jesus, que coisa difícil é viver o Evangelho. Não tem nada de difícil. Seguir a Jesus é a coisa mais deliciosa que tem. É a coisa que mais traz realização para um ser humano, é viver os princípios de Cristo, é seguir suas pisadas. O grande problema é que, para isso acontecer, você tem que ter passado por um fenômeno, o novo nascimento. Porque viver o Evangelho é uma condição para quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, se você não é uma nova criatura, você vai enfrentar muitas e muitas dificuldades, não vai conseguir viver o Evangelho, porque o Evangelho é a proposta para uma nova vida, uma vida extravagante. Aí eu faço um arranjo, né? Um construto para transformar aquilo que eu estou acreditando numa forma de viver e vou me empurrando para dentro disso, não é? Não vai com leveza. A vida de um nascido de novo é novidade de vida, a gente vai vivendo com leveza, vai deslizando para o Evangelho, e o Evangelho casa com os anseios da minha alma. O que a minha alma tem é necessidade de uma vida com Deus, cara. Eu li um comentário do Wes Asher, um grande teólogo americano, e ele disse que há pessoas, ele está comentando o texto de Hebreus, que há pessoas que se agregaram ao Evangelho com tanta simpatia, com tanto gosto, que passaram a fazer a sua filosofia de vida a partir dos ensinamentos do Evangelho. Até comunicaram e trouxeram outros a participar, mas na verdade nunca nasceram de novo. E esses tais não conseguirão entrar no reino de Deus. Até participam do reino, mas não conseguem entrar no reino. Sim. Porque se fizeram participantes por agregação e não por filiação. Né? Sim. João, tu lembra da angústia de Nicodemos, né? Perguntando a Jesus o que fazer, né? E Jesus diz, Nicodemos, importa renascer. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, né? Se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo, você não vê o reino. Você nem entra, nem vê o reino. Você entra nesse construto, nesse complexo construído de uma religião e você faz parte dessa engrenagem, mas você não faz parte da vida. Porque o Evangelho, quando entra dentro da gente, ele enche todas as nossas cavernas internas, ele vai trazendo luz, vai iluminando e as nossas cavernas internas. Que não convém, né? Tem, do seu interior. Assim, João, tu me lembraste de um texto aqui que Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, porque é como diz a Escritura. Não é como eu quero crer. Não é como que eu quero crer. É como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mulher lá do poço, que Jesus diz para ela, quem beber dessa água,
vai virar uma fonte. Jesus não só dessedenta, ele transforma esse interior sedento numa fonte, né? Ele não mata a minha sede, ele me transforma numa fonte. Uau. É essa história que eu quero contar para dizer que uma vida repleta de Deus é uma vida de uma fonte que jorra água viva. Mas é como diz a Escritura. Eu me fiz essa pergunta essa semana. Como diz a Escritura? Perguntava eu para mim mesmo, né? Exatamente como diz a Escritura. Porque há pessoas crendo em coisas que não estão na Escritura. Estão no imaginário, estão na fantasia, tá aí na fábula. Na subjetividade da vida. Mas como diz a Escritura? Gente, a gente não pode ter um Deus particular, né? Um Deus que eu construo na minha imaginação só para mim. Um Deus que entende tudo. Como diz a Escritura, ama o teu próximo como a ti mesmo. Está lá na Escritura. Aí tu vai lá para o jovem rico que Jesus encontra, que era cumpridor religiosamente de todos os preceitos do mandamento, e de repente cai em desgraça, porque não creu. Sai aborrecido, né? Sai aborrecido, porque não creu como diz a Escritura, né? A Escritura está falando para ele, ele não quer saber, porque ele é possuidor de uma herdade grande, né? Ele sai dali aborrecido. Ele entra aparentemente com sede e sai seco por dentro, né? Não tem o seu interior transformado numa fonte de água viva. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta para o capítulo 2. Olá, gente. Muito bom dia. Nós estamos no 4º bloco da nossa programação. Você que chegou agora. Estamos no 2º capítulo da carta de Paulo a Tito, uma carta espetacular, falando sobre a situação dos cretenses, dos moradores da cidade de Creta, dando instruções a Tito sobre como ele observar o movimento daquela cidade, como é que os caras daquela cidade se comportam, o que deve ser utilizado para a pregação e expansão do Evangelho, como melhorar a vida deles. E já no capítulo 2, a gente vai começar a entender essa vida repleta de Deus, como isso vai funcionar, né, Loide? Sim. Ele está ensinando aqui, desculpa a interferência, no capítulo 2 ele está dizendo para Tito, a sua tarefa é trabalhar agora, ou seja, já te expliquei sobre os homens maus, agora a tua tarefa é tratar com os de dentro da igreja, com cada classe social, com cada classe etária, trabalhar, explicar, fazer com que essas pessoas sejam edificadas. Essa é tua tarefa. É explicar bem os assuntos que contribuem para a doutrina sólida. Aí ele vai falando de faixa etária, Isso né? mesmo. E vamos lá, então? Capítulo 2. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade, que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o marido e os filhos, sejam virtuosas e puras, sejam virtuosas e puras. Cuidem bem da casa. Cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada. Olha a preocupação. É uma carta, assim, bem pastoral, né? Sim. É uma carta bem pastoral. E o que é que ele, como pastor dessa cidade, deve ter como conteúdo de ensino, né? Paulo está dando a ele um conteúdo de instrução para essas faixas etárias, como disse João ainda há pouco, né? Como ele está preocupado em que cada faixa etária
encontre uma medida justa para se viver. Quanto é a sua função dentro da sociedade? Sim. Ele diz que isso, né, isso, de alguma forma, é a pregação do Evangelho também. Né? Olha aí, que coisa linda. Cada um encontre seu lugar de participação para que a vida cristã seja um exemplo para ser seguido, né? E ele não vai escapar ninguém aí, do jovem ao idoso, às mulheres casadas, solteiras, né? As jovens. Ele diz aqui, eu não quero que ninguém se afaste. Ou seja, ele está ensinando a disciplinar a igreja, a criar uma igreja modelo, uma igreja em que haja, na verdade, um exemplo. E lá abaixo, no versículo 7, ele vai dizendo como se comportar para que os outros vejam, né? Sim. Uma igreja que inspira, né? Uma igreja que serve de um paradigma, né? Um tipo de sociedade que vale a pena se inspirar nela, né? Então, ele não vai deixar ninguém de fora aqui, né? Uma igreja de comportamento saudável, né? Que ele foi. Aqui, Paulo, parece que é um Paulo controlador, mas não é essa a intenção de Paulo. Não é controlar Tito, como vai ser isso, de uma forma controladora, mas ele, como líder, ele está colocando aqui, abrindo aqui o ensino, a direção, porque a intenção, como diz aqui, é que essa igreja haja a perseverança, a fé e amor saudáveis. Tudo isso é para o implante de uma igreja saudável, né? Não de uma liderança controladora. Não é que Tito agora seja um modelo de um líder controlador sobre a igreja, mas a intenção é que essa igreja tenha o quê? Um comportamento saudável. Sim, sólido, né? Sólido. Porque, assim, eu fico pensando que o espírito novidadeiro ainda é um problema muito sério na igreja. Né? O que está na moda. Não é o que está na moda, é o que essa igreja precisa receber como instrução. Uma igreja que se reúne para ter sensações, né? Para cultos pirotécnicos, como eu tenho chamado, não é uma igreja que tem solidez. Ela vive dentro da pirotecnia. Se não tem pirotecnia, ela nem existe, porque ela não tem solidez, não tem substância, não tem consistência. E a consistência, muitas vezes, ela é gerada num foco, né? Dizer que a igreja deve ser vestida, coberta, com uma coberta, com uma colcha, de uma trama consistente. Não uma colcha de retalho. Hoje a gente olha para a igreja, e desculpe aqui a crítica, mas a gente vê mais uma colcha de retalho sobre ela. Cada hora uma coisa diferente, cada hora uma coisa diferente. O que está dando Ibope, né? O que está dando Ibope? A igreja está ali não para ouvir uma mensagem que dê Ibope, mas uma mensagem que transforme a vida, que mude, que traga dignidade para a vida, né? Às vezes me vejo tão fora de moda pregando, né? Quanto mais consistente no Evangelho eu esteja me tornando, mais parece que fora de moda eu estou, né? Porque fora do Ibope, fora dessa coisa, né, do espírito novidadeiro. Do sufismo, né? Sim. João, eu tinha porque assim, eu estou afastado fisicamente, né? Uns amigos em Salvador, que esses irmãos eram muito consistentes no Evangelho. E nesses seminários de andança pela vida fora, eles chegaram a um lugar e perguntaram a ele assim, e qual é a novidade lá em Salvador? Ele disse, rapaz, lá nós continuamos perseverando na doutrina, partindo pão de casa em casa. Essa é a novidade. Continuamos perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Está uma maravilha por lá. Nós estamos com essa novidade agora. Sabe, sempre atrás de um espírito novidade, sempre uma modinha. Gente, a igreja não é uma modinha, não tem uma mensagem de modinha, não tem um novo jeito,
O que há é uma sã doutrina, o que há é uma palavra justa, uma palavra santa que muda, que transforma a vida das pessoas, e não uma mensagem que produz sensações. Eu chorei muito no culto. Cara, chora se tiver que chorar, ria se tiver que rir, né? Agora, a modinha também é o pregador fazendo stand-up. Já perceberam? Os stand-up do púlpito não são mais pregadores, são stand-ups. Eles agora estão ali para uma apresentação de stand-ups. Cara, isso está ridículo, isso está feio, isso não é o evangelho. Não tem compromisso com a solidez. O negócio é contar piada. Quanto mais engraçada é a mensagem, mais popular ela se torna. Os mercenários, né? Como o Paulo diz aqui. Sim, assim, os da modinha, né? Eu vou ser mais doce com ele. Os da modinha. Gente, o evangelho não é uma modinha, ele veio para ficar. É tipo o calça li, né? Que atravessa as gerações. Mas olha, é tão simples a orientação que Paulo dá aqui a Tito de falar com as classes etárias da igreja, tão simples, mas de uma forma tão simples, sem nenhum rodeio. Veja que lá no começo ele diz assim, pela palavra, através da palavra. Sim. Ou seja, não perde o foco da palavra. E na palavra tu sustenta aqui. Ou seja, fofoca dentro da igreja. Ele diz, irmãs, para que não sejam fofoqueiras. Não é que não hajam irmãos fofoqueiros também, né, João? Porque também eles estão aí. Falando da coisa aí, que quer dizer. Porque a fofoca nessa época já rolava solto, né? Sim, verdade. O povo de Atenas não tinha, era o povo mais fofoqueiro que existia na face da terra. Não se ocupava de outra coisa, a não ser de ver e ouvir e comentar as últimas novidades. Sim, sim. Mas ele está falando aqui para evitar essa fofoca. Talvez ele estivesse falando das mulheres bêbadas, fosse até uma cultura, ou por alguma circunstância, as mulheres fossem dadas a beber, que não é muito a nossa cultura ocidental, né? Mas é possível que lá houvesse uma cultura, talvez por uma circunstância, por ter engenho perto, ou por ter alguma coisa, por uma cultura familiar, estava acontecendo. Ele disse, vamos ser sóbria. Não vamos embriagar. Ele não fala também de bebida, pode ser que a embriaguez fosse por algum outro fascínio, né? Talvez a embriaguez fosse por um outro fascínio e não pela embriaguez etílica, né? Alcoólica. Mas ele fala que as mulheres não sejam fofoqueiras, ou seja, orienta elas que parem de fofocar, porque a fofoca é uma desgraça, a fofoca mina tudo, né? E que elas sejam um modelo de bondade, para que as mulheres mais novas se inspirem nelas. E elas se inspirem e saibam como conduzir a sua casa. Sim. Como preparar uma geração para esse mundo que vem. João, eu uma vez tive foi um confronto, na verdade, com um irmão fofoqueiro na igreja, que eu disse para ele, peguei o Código Penal, e mostrei para ele que fofoca é crime, não é? Difamação, calúnia, é crime, com um risco de detenção, inclusive. E ele ficou assustado. Qual foi a medida? Ele foi embora da igreja. Fofocar em outro lugar. Sim, porque assim, se há um mal, eu diria que é o pior mal que acontece dentro da igreja, é a fofoca. É a maledicência. É a difamação, a calúnia. Não está aqui fofoca porque ele deu na telha dele de botar aqui. É porque o risco da quebra de uma igreja está muito pousada sobre a fofoca. A disseminação de informações que vão acidificando as relações, criando insegurança, criando desconfiança, no lugar onde a segurança, a garantia, né, deve ser o lugar de base para a gente viver, que é a igreja. Mas quando tem uma fofoca, sempre vai ter um fofoqueiro ali. E a gente precisa ir ao ponto. Talvez confrontar pessoalmente, entende?
a gente está pronto para disciplinar um monte de coisa, né? Os pecados de vitrine. Mas fofoca é um pecado que dificilmente a gente vê alguém sendo disciplinado por causa disso, né? Verdade. Então, o meu conselho aqui é que cada um faça um exame próprio, descubra, será que o que eu contei para fulano, ou o que eu estou intencionado em contar, vai edificar a vida do outro, ou vai desgraçar a vida dele? Porque tem fofocas que terminam exterminando, desgraçando vida, leva até a suicídio. Uhum. Então, será eu tenho interesse em estragar a vida de alguém pelas minhas conversas? Porque eu vivi nesse mundo, conheço um bom pedaço do mundo, e conheço muitas comunidades que a fofoca é uma cultura. É uma cultura. Comunidades que fofocar é uma cultura. Uhum. Famílias que fofocar é uma cultura. Comentar a vida alheia faz parte da sua cultura. Então, se faz parte da sua cultura, aquilo que a gente disse ainda agora, quando você falou para um jovem que disse, essa é a minha forma de ser, né? Uhum. É meu modo de ser. Então, mude o seu modo de ser. Uhum. E como eu vou mudar? Eu não tenho... Ei, freia a sua língua. Quem quer ter bons dias, freia a sua língua do mal, não é isso? Uhum. Acho que é Salomão que diz. Quer viver em paz, ter bons dias na terra, refreie a sua língua de falar dolosamente, de falar danosamente de pessoas. Então, se você não está conseguindo, mas reconheça-se nessa pessoa, se de fato você é, e tente, busque. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente. Então, não fofocar, mesmo que seja um hábito adquirido por cultura, busque de Deus sabedoria para não mais continuar fofocando. Pelo contrário, ser exemplo às moças, às mulheres que vêm seguindo o teu exemplo e vivendo a tua vida. Isso é bem interessante, pastor João, porque Paulo aqui, ele instrui a Tito a começar pelos mais velhos, né? Porque os mais velhos já têm ali um jeito, né? Uma coisa que calo, já... né? Um calo ali. Como promover essa mudança, essa metanoia, essa mudança na mente, nos costumes, na forma, na cultura, na própria cultura da casa, do lar, do casamento, da criação do filho, da paternidade, né? Como promover isso? E ele está dizendo, insista, continue, mas começando pelos velhos. Muitas vezes a gente acha que o que já está mais experimentado na vida, ele tem mais a nos dar. A gente já tem isso, né? Tem mais conselhos, tem modelo como seguir, a gente gosta de ouvi-los, mas aqui Paulo diz, comece por eles. É que às vezes comece tem pelas mais mulheres, experiência, justamente. mas também tem mais vícios, né? Isso aí, é como Tem o mais bispo acabou de vícios. dizer, está com um calo ali. Eu tenho lutado na minha vida, eu acabei de falar ainda agora em off, eu tenho lutado na minha vida para acabar com uma série de vícios culturais que corroeram ou que permearam a minha vida por tanto tempo. Eu estou buscando, e a cada dia que eu faço o programa aqui, eu vou entendendo, a palavra vai trabalhando a minha vida. E a outra coisa, o conselho que eu tenho para dar também, é que quando Jesus diz, olha, já estás lavados. O que é lavados? Nós falamos ainda agora de rir que flui. Eu estava vendo alguns mecânicos lavarem as peças que vão trabalhar. O bloco do motor tem situações cavernosas, mas a hora que a água bate ali dentro, eles vão sendo extirpados, vão saindo dali. Então, se você tem dificuldade, vá na palavra, porque a palavra lava. Isso mesmo. Vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Então, se você tem dificuldade de se parar de ser fofoqueiro, vá na palavra, porque ela lava. Eu já contei a história do irmão com o cesto, né? Que o pastor mandou ele pegar. Chegou lá e disse, pastor, eu tenho lido a Bíblia, não tem acontecido nada na minha vida. Eu não tenho conseguido transmitir. Pega esse cesto bem aí, vai naquele açude e me enche e traga ele cheio d'água. Ele vai, o cesto estava todo imundo, todo sujo, ele vai, pega, mergulha o cesto, quando chega está seco. Olha, está vazio. E ele, por 7 vezes, manda que o irmão vá lá e termina dizendo, não consegui trazer água. Qual é o resultado? Ele disse, mas olhe para o cesto. Está limpo. Tá limpo. Entendeu? Sim. Está limpo. Ou seja, lavado pela você acha que palavra. não conseguiu nada com a leitura da Bíblia, com a busca da leitura da Bíblia? Ela vai te lavando de forma até imperceptível. Sim. Quando você espanta, o cesto está limpo.
Porque você foi lá tantas vezes quanto necessário for. Não é só olhar, ler e ficar pensando, não, vamos lendo, vamos continuando, vamos aprofundando, porque a palavra tem o poder de lavar. Lavar da fofoca, do mau exemplo, dos maus costumes, das más atitudes de vida. Só tem o poder de fazer isso a palavra de Deus. Eu trago o exemplo do Pedro. Pedro, quando Jesus estava lavando os pés do discípulo, ele disse, não limpa não. Tá bom assim, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de Pedro, né? Mas lavar por quê? Tá bom assim, eu estou bem, né? E muitas vezes é esse lugar que a gente tem que estar, de dizer, me lava meus pés, está sujo. Eu não estava vendo que eu estava com esses pés sujos, né? E muitas vezes o outro está vendo a nossa sujeira, né? Talvez é isso que Paulo que se dá esse posicionamento, começa pelos mais velhos. E aí ele vai eles não estão enxergando que existem coisas que precisam melhorar na vida deles. Aí sim, depois eles estarão aptos a trabalhar na vida dos netos, né? Dos filhos, dos genros. E assim também seja com as mulheres mais velhas. Porque muitas vezes elas fazem comentários, né, indevidos às mais jovens. Vamos ensiná-las. Vamos colocar tudo no lugar, a essa palavra, lavá-las, começar por dentro, né? A lavar por dentro. Sim. Aí sim, aí teremos, né, mulheres que possam ser inspiração para as mais jovens. Sim. Deixa eu fazer um comentário ainda sobre a fofoca. Normalmente, a pessoa que é fofoqueira, ela vive uma grande frustração. A sua vida é muito desinteressante. É mesmo. Então, ela se desinteressa por si e começa a se interessar pela vida dos outros. Uma pessoa que é feliz, ela não tem interesse nenhum em ficar investigando a vida dos outros. A vida dela já tem material demais para ela trabalhar. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo tanto... Não estou vendo o pastor João dizendo aqui que ele está trabalhando dentro dele. Enquanto ele trabalha dentro dele, ele não tem nem tempo de trabalhar na minha, na tua, de quem quer que seja, porque ele está ocupado com a vida dele. Gente desocupada com a sua própria vida é gente que vai encontrar no outro material, entende? Para fazer funcionar e gerar uma vida interessante, não é? Trazer notícias dos outros o tempo inteiro. E nenhuma delas, porque elas são fracassadas. Todo fofoqueiro, para mim, é um fracassado. É uma pessoa que não se suporta. Então, ela fica olhando para o outro como a importância está no outro, porque não encontra importância nenhuma na sua vida. Se você encontrar o Evangelho, você vai encontrar o lugar onde a tua vida se torna interessante. Amém. Aumente seu nível de interessância e você diminui o nível da sua fofoca. É recado para os fofoqueiros, né? Que deve estar ouvindo a gente aqui também. Eu espero que não tenha nenhum fofoqueiro nos ouvindo, porque todos já tenham se mudado de atitudes, na verdade, porque a maledicência, cara, é como a ferida. A calúnia, a maledicência é como uma ferida sobre alguém. Mesmo sarada, a cicatriz está lá. Quando você ofende, quando você machuca alguém, mesmo que você vá, peça perdão, mas a ferida, a marca da ferida, a cicatriz está lá. A cicatriz está bem visível. Mesmo que tenha sarado, que não haja mais nenhum ressentimento, mas a cicatriz está lá. Então, quem foi que produziu essa cicatriz? Foi fulano. É lamentável, né? Então, vamos parar de fofocar. Nós estamos falando a fofoqueiros nenhum. Mas se por acaso alguém... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examine-se, pois, a mulher, o homem, o ser humano a si mesmo. E assim, examinado, verifique se você não está se incluindo naquilo que Paulo está dizendo para Tito. Convoca as mulheres, ensina para elas que a fofoca é uma loucura, é uma maledicência, que a fofoca fere, que a fofoca destrói. Ensina elas a pararem com isso. E, em vez disso, elas sejam modelos de bondade. Amém. Isso mesmo. Modelos de bondade. Tão gostoso quando você chega, alguém
com aquela generosidade, aquela bondade espontânea, real. Até para te servir um café, uma água. Sem forçação de barro. Sem forçação de barro, você se sente tão bem, se sente tão feliz quando alguém tem aquela bondade, aquela disposição. Até para te servir uma água, como eu disse, né? Um café, qualquer coisa. Não precisa ser grandes coisas. Basta ter o espírito, na verdade, de bondade, né? Sim, sim. Pois bem, gente, estamos chegando já ao final do nosso programa. Nós paramos bem aqui... No 7. No versículo 6, né? Iríamos começar o 7 agora. Gente, que delícia foi tocar nessa carta de Paulo a Tito, com que carta pastoral interessante, né? Sei que há muitos pastores nos ouvindo e a gente compartilha com eles também essa ideia. Alguns deles têm me dito que têm acompanhado o programa, que estão congratulando-se com a gente, né? Estão se identificando com o discurso, e eu quero agradecer muito o carinho, né? De todos aqueles, né? Pastores e não pastores, pastoras e outros amigos que vão me encontrando aí pela vida fora, e minha cara é muito peculiar, né? Então, onde me vem, sabe que sou eu. Não dá para eu me esconder na cidade, né? Mas eu quero desejar a todos vocês um domingo super abençoado, um final de culto. Lembrando que o Didaquê começa agora às 9 horas, né? O portão está aberto, você pode chegar, tomar um cafezinho com a gente está discutindo valores bíblicos, valores da vida. Tá sendo um encontro muito legal, às 9 horas da manhã, todos os domingos. E minha saudação fraterna a todos e até o próximo domingo, quando juntos estaremos, né? Eu quero agradecer a Deus pela Rádio 92.3, que transmite esse nosso programa, este programa que é seu. Nós agradecemos a Deus pela existência dessa rádio, pelos seus diretores, pelos seus condutores, que nos dão essa oportunidade de levar essa mensagem até os vossos ouvidos. Que Deus os abençoe grandemente, que Ele dê graça de continuidade, para que a gente também continue transmitindo o Evangelho pelas ondas dessa rádio. Shalom para vocês. Shalom.